Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e alguém questionou num dos comentários, né, sobre a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. E eu busco colocar toda a minha ritualística o máximo possível embasada na Kabbalah, que tem uma origem, né, cabalística e judaica. Então assim, mas não é errado você praticar isso, não estou dizendo isso, eu estou só tentando deixar claro aqui que não é o tipo de coisa que eu pratico. Já me utilizei de conceitos cristãos dentro da minha ritualística e posteriormente acabei substituindo isso e ficou tudo ali o máximo possível dentro do conceito cabalístico. Mas é interessante você levar em consideração o seguinte, né? A gente vai encontrar várias versões dessa oração de São Miguel Arcanjo aí pela internet. E pelo que eu andei pesquisando, essa oração ela tem origem ali quando o Papa Leão XIII, né, Leão XIII ali, ele teve um sonho onde ele viu a cidade de Roma sendo cercada por demônios ameaçando a cidade. Então ele criou ali, formulou essa oração, né, pedindo ajuda ao arcanjo Miguel e pede que Deus, né, dê o seu aval para que o arcanjo possa realizar essa proteção, né? E ele pediu que a igreja toda fizesse uso dessa oração para poder evitar aquilo que, na visão dele, muito provavelmente deve ter sido um aviso, né? Uma revelação. Mas aí a gente vê que nessa oração, se você for analisar ela, você vê que você coloca-se nas mãos de Deus para que essa força divina, representada ali pela regência do arcanjo Micael, né, que é São Miguel, essa força divina vai atuar de uma forma a tirar de sua vida tudo aquilo que representa um empecilho para a sua aproximação de Deus. Então eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão. E isso eu senti na prática, que é o seguinte: muitas vezes a gente tenta buscar se aproximar de Deus, né, na nossa vida, a gente enfrenta problemas e chega em momentos em que as forças, né, ficam muito embaixo e a gente não vê solução nenhuma, não há mais nada que a gente possa fazer, a gente decide então recorrer às esferas superiores, né? Mesmo aquele ali que é mais voltado para um certo ateísmo, em algum momento pode vir a chegar ao ponto, né, de um desespero, dependendo da situação que está passando, e não custa nada tentar, né? Vai para por esse caminho, né? Então, o que que acontece? Quando a gente se coloca num caminho de busca da espiritualidade, assim, para entrar em contato com esferas superiores, a gente deve entender que a gente, estando aqui, levando uma vida em plena conexão com energias que são de aspecto material, absolutamente conectado, né, a essas energias, em todo o nosso viver, inclusive o nosso pensar, não é de se estranhar que essas energias vão lutar para mantê-lo presos e atrelados a elas. Então, às vezes a gente pensa, tem muita gente que pensa assim: ah, vou buscar a presença de Deus, minha vida vai virar uma maravilha. Não é isso que acontece. As coisas viram de pernas para o ar e vira aquela bagunça e a gente fica sem entender: ah, mas estou buscando a Deus e minha vida está uma complicação danada. Isso acontece muito, né? É um processo onde a gente é levado a um aprendizado. Então, muita coisa que é negativa, às vezes, muitas vezes acontece também para levar a gente à reflexão de coisas que a gente deve mudar na nossa própria vida. E tem gente que fala, você vê muito aí na internet o pessoal usando de exemplo assim: ah, o fulano vai, pede para Deus, né, para que Deus transforme a vida dele, aí vai e perde o emprego. Aí a explicação que geralmente se dá: ah, não, é porque aquele emprego não é bom para ele, o cara vive reclamando, ele fica triste, tá depressivo, tá muito ruim para ele ali, então tirou aquilo da vida dele para ele melhorar, né, encontrar uma coisa melhor e tal. E realmente isso tem fundamento. Então muitas vezes a gente pede, né, encontra esse tipo de coisa na internet e começa a praticar esse tipo de coisa, achando que a vida vai fazer uma limpeza, mas esse processo de limpeza pode retirar muita coisa a qual você está apegado, e você não vai ver aquilo ali de uma forma positiva, porque aquilo é a sua zona de conforto, e a sua zona de conforto está sendo removida, né? Você vai ficar ali numa situação em que você não vai, a princípio, compreender, né, o porquê daquilo estar acontecendo.
Então, há coisas que é necessário você refletir primeiro, antes de pedir, para saber se você vai realmente querer passar por aquilo ali. É isso que estou dizendo aqui, pode parecer assim um tanto estranho, né? Ah, mas estou tentando me aproximar de Deus, estou pedindo para Deus, né, se manifestar na minha vida. Estou simplesmente deixando claro que você deve se preparar para o que pode vir a acontecer, né? Para você não entender isso de uma forma errada. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eh, durante muito tempo eu fiz vários rituais e tentei aprender e buscar aprendizado e buscar entender as coisas divinas, mas ao mesmo tempo eu quis que acontecesse uma certa coisa que eu pedi, porque para mim era uma prova de uma manifestação divina na minha vida de uma forma concreta e material. E quando aquilo ali definitivamente aconteceu, eu tive um trabalhão. Vocês nem imaginam, mas um trabalhão mesmo. Mas tudo o que eu precisava para que aquilo ali fosse concretizado, né, para atender o meu pedido, foi sendo encaminhado. E vem sendo encaminhado até hoje. Mas em momento algum eu imaginei que eu teria todo aquele trabalho. A gente muitas vezes pede esse auxílio e pensa que vai cair tudo de mão beijada no colo e opa, que maravilha. E não é assim que a coisa funciona. Então, se você observar essa oração aí, se coloca nas mãos do Criador para que essas energias façam uma remoção de tudo aquilo que representa estagnação, não só no sentido material, mas também espiritual. Então, se tem coisas aí às quais você está apegado e que representam um obstáculo, né, fazem uma divisão entre você e o plano superior, essas coisas também vão ser removidas e isso pode te causar desconforto. Então, eu penso que tudo deve ser refletido e você deve buscar falar com Deus, não simplesmente se baseando em uma oração, que é uma receita de bolo que se encontra na internet. Você pode fazer uso dela? Claro, nada te impede, você é livre, né? Mas é mais interessante, no meu ponto de vista, que você faça uso, por exemplo, de um salmo. Você quer pedir alguma coisa para o Criador? Use o Salmo 25, para você ter êxito naquilo que você vai pedir. Eu já apresentei aqui várias vezes uma fórmula muito, muito simples de se aproximar do Criador para você fazer as suas petições. Primeiro você se purifica, recita o Salmo 51. Depois você pede a proteção para que não haja interferência de forças e energias, né, ao derredor. Salmo 91. Em seguida você recita o Salmo 25 e pede com as suas próprias palavras o que você quer que faça na sua vida. Seja bem detalhista. Eu quero, vamos imaginar que você está doente. Ah, meu Deus, eu preciso que essa doença seja retirada da minha vida, eu quero a cura, né? Eu quero a minha saúde restabelecida. É isso que eu quero, que é para ter uma vida normal, né? Retomar o meu trabalho, a minha rotina diária. Beleza, você pede isso daí. O indivíduo não está satisfeito com o trabalho dele, quer algo melhor. Então pede a Deus que encaminhe, né, um trabalho melhor, mas que não seja retirado do seu ganha-pão antes que esse trabalho surja, para que tudo ocorra de uma forma a não trazer sofrimento durante o processo. Então você seja específico, seja detalhista, peça aquilo que você quer realmente. Porque se você usa uma receita de bolo pronta, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, mas para que você se desenvolva espiritualmente também. Então você pede para Deus que Deus tenha misericórdia e alivie também o seu sofrimento durante esse processo de transição. E você tem que pedir isso com as suas próprias palavras. Que a receita de bolo, ela simplesmente vai mover as forças para te dar aquilo que você pediu. Se você não for específico, então essa especificidade não vai, né, ser atendida. Mas é óbvio, né? Deus vai atuar da melhor forma possível, mas a gente sabe que o sofrimento traz aprendizado. Tanto que tem uma máxima dentro da Kabbalah de que você deve tirar do sofrimento aquilo que é precioso, né? Que é o aprendizado através do qual que se adquire através desse sofrimento, através daquilo pelo qual se passa. Então, tudo que a gente vê de texto, né, traz esse entendimento. Tudo que a gente vê de texto com relação à espiritualidade, com textos das escrituras, né, e textos cabalísticos, os textos que trazem reflexão acerca do assunto, os textos de ocultismo, tudo que a gente vê nos processos de confecção das ferramentas tem esse propósito de levar a essa reflexão para que o indivíduo possa se aproximar do seu Criador. Então,
Então, todo o processo que envolve a magia, que é citado pelo ocultismo, tem esse processo. Então, eu deixo para vocês aqui a reflexão de que é interessante que você se dirija ao Criador do Universo para apresentar as suas petições com as suas próprias palavras, de uma forma, né, bem ponderada e bem projetada. Porque Deus criou toda a criação tendo projetado. Ele projetou a criação e a verbalizou, trazendo-a ao plano material, à existência. Você também tem essa capacidade. Você se conecta ao Criador pelo plano mental, verbaliza o seu pedido, né? Seja bem específico, e assim ele se encarrega de comandar essas energias para que elas façam acontecer aquilo que você vai apresentar, né? E se isso não acontece numa única e simples, num único e simples ato ritualístico, você vai ter que estender isso daí. Significa, muito provavelmente, que você está a uma certa distância, né? Você não está em um estado energético correspondente. Então é interessante que você pratique isso todos os dias, para que você se aproxime desse estado energético e alcance uma maior correspondência de vibração com as energias superiores, para que elas possam, tendo alcançado, né, e se conectado a essa correspondência que você apresenta, então você venha a realizar aqui e manifestar aquilo que você está pedindo. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.